Olá, pessoal! Vamos lá fazer a correção das atividades propostas na nossa aula de hoje. Então, nós temos aqui o exercício número 1 e eu pedi para calcular, fazendo uma revisão do que a gente já viu até agora de radiciação, nós temos o seguinte: raiz de 7 vezes raiz de 11. Então, quando eu tenho o produto com o mesmo índice, eu vou fazer o quê? Conservar o índice e multiplicar os meus radicanos. Então, 7 vezes 11, 77. Já na letra B, os índices são diferentes, então eu tenho que passar antes de resolver a multiplicação para o mesmo índice. O que eu vou fazer? O mínimo de 4 e 6. O mínimo de 4 e 6 é 12. Então, de 4 para 12, eu multipliquei por 3. Então, o meu índice foi multiplicado por 3. A potência do meu radicando, eu vou ter que multiplicar também pelo mesmo fator para não ficar desequilibrado, né? Para manter essa ornamentação aqui. Bom, então aqui eu multipliquei por 3 aqui também. Então, eu vou ter 2a elevado a 2 vezes 3, a elevado a sexta. A segunda raiz eu vou colocar também no mesmo índice. O índice, o mínimo é 12. Eu tenho 6, então eu vou multiplicar por 2. Então, ficou aqui raiz 12. Se eu multipliquei o índice por 2, o meu radicando também. 5 por 2, 10. Como agora vocês podem observar que o radicando, de que o índice ele ficou o mesmo, eu posso fazer a operação que ele tinha dito que era a multiplicação. Então, eu vou fazer a multiplicação e eu tenho o seguinte: raiz 12 de A, aqui é uma multiplicação, conserva a base e soma os expoentes. 10 mais 6, 16. O que eu observo? Que eu posso, tanto 12 quanto 16, a potência e o índice, eu posso dividir por 4. Então, foi essa simplificação que eu fiz. 12 por 4, 3. 16 por 4, 4. Como o índice é 3 e minha potência é 4, olha só, eu desmembrei o 4 em A terceira vezes A. Porque o 3, a potência 3, eu posso cortar. O que vai sobrar para mim? Cortou, sai da raiz. A raiz de A. Na letra C, eu vou fazer o mesmo processo. Primeiro, colocar as raízes com o mesmo índice. E depois fazer agora a divisão. Então, o mínimo de 9 e 12, 36. Então, de 9 para 36, 4. Então, eu vou multiplicar meu índice da potência aqui também, minha potência aqui também, por 4. Então, 8 vezes 4, 32. 12 para 36, que é o mínimo, 3. Então, ficou com o índice 36. E se eu multipliquei por 3 o índice, vou multiplicar a potência também. 2 vezes 3, 6. Como agora ficou todas duas com o mesmo índice da raiz, eu posso realizar a operação. 36, raiz de 36 de C elevado a 32, dividido, conserva a base e subtrai as potências. 32 menos 6, 26. Ainda posso simplificar. Tanto 36 quanto 26 eu posso dividir por 2. Daí a minha resposta, raiz de índice 18 de C elevado a 13. Na letra D, eu tenho 7 raiz quadrada de 5 tudo ao quadrado. Como é uma multiplicação aqui dentro, tanto 7 quanto raiz de 5 é elevado ao quadrado. Então, 7 vezes 7, 49. Raiz de 5 elevado ao quadrado, eu posso cortar a índice com a potência e vai sobrar 5. 49 vezes 5, 245. 245 é a resposta da letra D. A letra E, nós temos 2 raiz quadrada de 3 ao cubo. Então, 2 ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2, 8. Raiz de 3 ao cubo é a mesma coisa que raiz de 3 elevada ao cubo. Que eu posso separar em 3 ao quadrado vezes 3. Esse eu posso cortar com o índice. Quando a gente corta potência com índice, ele sai do radical. Saiu 3 vezes 8, raiz de 3. Esse eu não cortei, né? Essa potência é 1, não cortou, ele ficou. 3 vezes 8, 24, raiz de 3 é a nossa resposta. No exercício 2, ele pediu para simplificar o valor da expressão. Então, como tudo está elevado ao quadrado e é um produto, 2a sobre b ao quadrado, 2 ao quadrado 4, a ao quadrado, b ao quadrado.
vezes. Como aqui é o segundo membro também está elevado ao quadrado, posso cortar índice com a potência. Vai ficar vezes 2b sobre a. Fazendo uma simplificação, olha só, a ao quadrado eu posso simplificar com a. B ao quadrado com b. Então, sobrou 2 vezes 4, 8. Desses dois valores de a, sobrou 1. E dos valores de b, sobrou um denominador. Então, a resposta final, 8a sobre b. Quando eu peço para determinar o quociente, alguém pode lembrar. Então é divisão de duas frações? Sim. Conserva a primeira, porque eu quero quociente, que é a divisão, e multiplica pelo inverso da segunda. Então, eu tenho, conservando a primeira, 7 mais raiz de 7 mais raiz de 2 sobre 6, vezes, e inverti a segunda. Quando eu vou inverter, eu vou lembrar de uma propriedade que diz assim: quando eu tenho uma multiplicação de trinômios, um positivo e outro negativo, a única diferença o resultado é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, eu vou pegar raiz de 7 ao quadrado menos raiz de 2 ao quadrado. Kátia, eu não entendi. Então, eu vou fazer aqui, ó. Eu vou fazer chuveirinho também, que vai dar a mesma coisa. Tá certo? Só que eu vou cortar e é um caminho mais longo. Quando eu tenho dois fatores, um positivo e um negativo, eu posso direto, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Aqui, raiz de 7 ao quadrado eu posso cortar. E o raiz de 2 também. Sobrou quem? 7 menos 2 sobre 60. 7 menos 2 é 5. 5 sobre 60, simplificando 1 sobre 12. E para finalizar os nossos exercícios, ele pediu para reduzir ao mesmo índice os seguintes radicais. Então, aqui tem um índice 6, um 3 e um 4. Qual o mínimo de 6, 3 e 4? 12. De 6 para 12, eu multipliquei por 2. Então, minha potência eu vou multiplicar por 2. 3 vezes 2, 6. Agora, de 3 para 6, eu multipliquei por 2. O índice não é 6, é 12. De 3 para 12, 4. Então, ficou aqui índice 12. Se a potência era 2, ela também eu vou multiplicar por 4. 2 vezes 4, 8. E por fim, raiz quarta de 2 para 12, 4 para 12, 3. Então, eu vou ter que multiplicar minha potência, que era 1, por 3. Então, raiz 12 de 2 à terceira. Agora, eu posso, se eu pedisse no exercício que ele não pediu, colocar em ordem crescente. Então, o menor, depois o segundo e esse o maior de todos. Na letra B, eu vou passar tudo para o mesmo índice também. Aqui é índice 2, aqui é índice 3. Mínimo de 2 e 3 é 6. Se aqui era 2, eu passei para 6, eu multipliquei por 3. Então, a potência do 10 também terá que ser multiplicada por 3. Aqui meu índice é 3, passou para 6, multipliquei por 2. Então, a potência da minha base também será multiplicada por 2. Sem barulho. Vamos lembrar agora o que é o processo de racionalização de denominadores. Existe uma lenda que diz que não pode ficar raiz no denominador, mas é só um processo para a gente compreender essa racionalização. Se eu pegar aqui o raiz de 2, que é 1,7 aproximadamente, 1,4 aproximadamente, dividir 1 por esse valor, eu vou ter o valor correspondente ao processo depois de racionalizado, tá bom? O valor numérico do final da racionalização é o mesmo, só porque a gente não deixa nas respostas raiz no denominador. O que eu vou fazer? O denominador aqui eu tenho raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 é o número que eu vou multiplicar e dividir ao mesmo tempo por essa fração que eu já tenho. Por quê? Raiz de 2 dividido por raiz de 2 dá 1. Um número por ele mesmo dá 1. Então, quer dizer que eu estou multiplicando essa minha fração por 1. Não altera o valor final. Então, fazendo a multiplicação. Uma vez raiz de 2, raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 2 ao quadrado, que eu posso cortar e vai ficar 2.
Então, sobrou o quê? Raiz de 2 sobre 2. Como eu disse no início, se você pegar a raiz de 2 e dividir por 2, ou 1 e dividir pelo valor de raiz de 2, vocês vão perceber que esses dois valores são correspondentes. Para que racionalizar? Para não deixar raiz no denominador. Agora, quando a minha raiz no meu denominador não for quadrada, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, fazer o mesmo processo, multiplicar e dividir, só que eu vou prestar atenção no seguinte: meu índice aqui é 3, minha potência aqui é 1, então eu vou fazer o seguinte, olha, raiz cúbica, repete, a base é o mesmo, só que na potência eu vou fazer a subtração do índice com a potência, então 3 menos 1. Embaixo a mesma coisa, porque essa divisão tem que ser igual a 1. Quando eu fizer a multiplicação, 48 vezes raiz cúbica de 4, 3 menos 1, 2. Raiz cúbica de 4 vezes raiz cúbica de 4 elevado a 2. Como é que procede? Permanece aqui em cima, eu só mudei o 4 para 16. E aqui, mesmo índice, conserva o índice e soma as potências. 1 mais 2, 3. Outro detalhe que eu posso cortar. E o que vai sobrar do meu denominador? 4. Daí, então, 48 dividido por 4, esqueci de colocar um cúbico aqui, né? 48 por 4, 12. 12, raiz cúbica de 16, é a racionalização da questão inicial. Lembrando que racionalizar é escrever essa fração de uma maneira diferente, com o mesmo valor final.